Boa noite, pessoal. Hoje, aula 15, aula sobre indução matemática. Depois dessa aula 15, a gente tem a aula 16, que é sobre relações de recorrência. Relações de recorrência e indução são bem próximos, não é à toa que uma aula é após a outra. Ó, o Guilherme acabou de entrar. Boa noite, Guilherme. Então, não é à toa que um assunto é bem perto do outro, porque, de fato, as duas coisas são muito relacionadas. A indução é um pensamento um pouco que construtivo, um pouco que de baixo para cima. A gente pode pensar mais ou menos assim, vocês vão entender um pouco do porquê. Ou do início para frente, né? Um pouco assim. Enquanto a recorrência é um pensamento oposto, é de lá da frente para cá para trás, ou de cima para baixo. Isso é um pouco do pensamento recorrente ou recursivo. A recursividade vocês já sabem fazer na programação, né? Isso é matéria bem de início de curso de graduação de programação, técnica iterativa e técnica recursiva para elaboração de algoritmos. Então, tem bastante a ver com essa ideia recursiva, é a que a gente vai ver na aula que vem. E a indução vai ser uma ferramenta poderosa que a gente vai ter para poder argumentar bem essa técnica recursiva. É bom que nisso que eu estou falando, antes de fato entrar no assunto, estão chegando aí mais pessoas. Boa noite, Gabriel. Estava esperando aí um pouquinho vocês chegarem e tal, mas já estou começando a falar aí. Então, nessa aula de hoje é indução matemática. E, bom, como sempre em toda aula a gente faz, recapitula rapidamente o que foi na aula passada, nas aulas anteriores, né, para fazer o gancho com a aula atual. Então, o que nós vimos, não na última aula exatamente, mas nas duas últimas aulas, ou 3 últimas aulas, porque a aula passada foi sobre exercício, e eu espero que a aula passada tenha ajudado vocês para entenderem bem o conteúdo das aulas 14 e 13, e também para fazer os exercícios, né, principalmente da Avion, aí, que é para amanhã. Bom, mas o ponto principal é a gente saber demonstrar matematicamente algum enunciado, uma proposição que a gente tem em mãos, né? E esse tipo de enunciado é dessa forma, né? É um P que implica em Q, e eu falei bastante isso nas 3 últimas aulas, né? Então, vimos a técnica direta, que é mostrar que, de fato, a hipótese, você trabalhando nela, consegue concluir a sua tese. Também vimos a contrapositiva, que é um modo equivalente que você tem de expressar uma implicação é pela contrapositiva, que é isso que está aqui. Então, com isso, você tendo essa hipótese, trabalhando nela, consegue chegar a essa tese. Vimos a demonstração por contradição, né, que era aquela que você assumia que, na verdade, a implicação que você tinha em mãos não era verdadeira. Se ela é verdadeira, quer dizer que ela é falsa. Se ela é falsa, quer dizer o que é verdadeiro é a sua negação. E a sua negação é essa conjunção. A gente consegue enxergar isso pensando na equivalência que a implicação tem com a disjunção, né? E aí, montando a negação pela lei de De Morgan, você vai chegar nessa conjunção. E aí, com essa conjunção, você vai chegar num absurdo, né? Vimos também a demonstração por casos, que é quando você consegue particionar a solução, na verdade, o conjunto dos elementos que você quer tratar alguma propriedade, você quer demonstrar alguma propriedade, você consegue particionar. E aí você lida em cada caso separadamente, né? E cada caso você prova do jeito que você quiser. Certo? Tudo bem? Aí, falei em 3 minutos as 3 últimas aulas. Foi bom para vocês recapitularem, beleza? Uhum. Tá? Então, vamos passar adiante que a gente vai continuar nesse mundo de querer provar coisas. A indução é uma outra técnica. Eu falo ela separada porque a aplicação dela é um pouco diferente. Mas ainda assim é uma técnica matemática que existe, muito poderosa, muito importante. Antes de fato entrar aqui nos slides, eu estava falando um pouco disso, né? Que ela tem uma aplicação muito forte na relação de recorrência, em algoritmos recursivos, que você já sabe implementar. E na aula que vem eu vou mencionar um pouco melhor sobre isso, quando eu estiver falando sobre relação de recorrência. Tá? Mas falando um pouquinho sobre a indução matemática, vamos direto ao ponto aqui. Tá?
Bom, antes da gente falar, entender o que é a indução, vamos relembrar o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais ela tem uma importância grande aqui nessa aula de hoje, porque quando a gente vai tratar de indução, geralmente a gente vai provar que o que a gente quer provar vai valer para um conjunto dos naturais. Ou que em geral, porque pode ser o conjunto dos inteiros, que não são naturais. Ou pode ser algum subconjunto dos inteiros. Tá? Esse universo aqui que a gente está tratando, geralmente é assim, tá? É um subconjunto dos inteiros. É nesse universo que a gente vai querer demonstrar coisas matemáticas. Hoje a gata é daqui da... Eita, o que ela está falando? Não é não, Pê. O que foi? Tá com fome? Cadê, professor? Vou mostrar o meu, peraí. Aqui são duas. Vai ver que eu estou falando muito e estou incomodando elas. Mas então, é melhor que eu pegar elas no colo. Ali é a Melanie, a gordinha ali. Aí dá um oi pra eles aí, Melanie. Ó. O brabo. Mas esse voltou ou você já tinha? Não, esse aqui eu já tinha. O que eu perdi foi a Frida. A Frida é marronzinha, é marrom com branca. Esse aqui é o Negron. Vai lá, vai ser feliz. A Penélope fugiu. Não dá pra ficar com a câmera ligada que eu tô na sala. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente quer provar em indução é que vale alguma coisa, vai valer alguma propriedade para um subconjunto dos inteiros. Tá? Então, mas antes de chegar lá, vamos relembrar o que são os naturais. Né? Os naturais a gente sabe quem são. 1, 2, 3, assim por diante. Existe uma propriedade-chave aqui nos naturais, é que a gente sabe contar. Não é à toa que ele existe, né? Ele serve justamente para isso. Para a gente saber contar. A gente consegue enumerar. A gente consegue lidar elementos por números. E aqui existe uma coisa que é a ordem. Né? Existe o primeiro natural, existe o segundo, o terceiro, e assim por diante. É uma coisa muito importante que existe aqui. Né? E isso de ordem, o que a gente tem é quando tem aqui falando sobre o sucessor. A gente sabe que o sucessor está numa posição a seguir, né? Então está numa ordem crescente, é o que vai vir após, é o sucessor. É uma coisa que a gente conhece bem dos naturais. Pode falar, Gabriel. Professor, sabe o que eu fiquei pensando nisso? Sabe a questão da soma de todo número par com número ímpar é sempre o número ímpar? Que a gente viu na aula passada? O número par com o número ímpar é sempre o número ímpar, sim. Ok. Você explicou de um jeito. Um dos jeitos que foi... Eu estava lá, que é muito grande para explicar. Eu expliquei que no final fica 2 vezes K, ou vezes N, que eu usei N, mais 1. Aí você deu uma explicação e eu daria que, como 2 vezes 2, abre parênteses, vezes K mais K é um número positivo, e esse mais 1 no final, todo sucessor de um número par na ordem é ímpar. Aí eu usaria isso como argumento, entendeu? Tranquilo. Estaria de boa também? Tranquilo, é isso aí mesmo. Perfeito. Okay. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque apareceu uma mensagem dizendo que minha conexão está baixa. Eu estou vendo bem. Tá. Então, beleza. Ok. Falou. Boa noite, Chayana. Então, isso que o Gabriel falou. Boa noite, professor. Ele funciona bem para você argumentar o porquê, né? Essa soma de um par com ímpar é um ímpar. Esse K mais K' que você comentou aí, sim, ele é um inteiro, porque o K era inteiro lá antes e o K' também era. A soma de inteiros é inteiro, né? E aí você tem um 2 para explicar isso, é um par. E você está somando um, você está pegando o seu sucessor, que é um ímpar. Perfeito. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Perfeito. Tá? E isso é algo que existe nos naturais, né? Essa ideia do sucessor. A gente sabe quem é o sucessor de um N qualquer. É um N mais 1, né? Isso só existe nos inteiros, nos subconjuntos dos inteiros. Essa ideia de sucessor. Números diferentes têm sucessores diferentes. Esse slide aqui, na verdade, eu já falei dele com vocês na aula que eu tratei de conjuntos numéricos, né? Só estou relembrando isso aqui.
Se você tem dois números que são sucessores, né? Você pega dois aí, quaisquer, que são sucessores, né? Se eles são distintos, quer dizer que os números anteriores, antecessores, são distintos também. É bem imediato verificar isso, né? O único número natural que não é sucessor de nenhum outro é o número 1, né? Não tem nenhum antes dele para dizer ele é o sucessor. Isso aqui implica dizer que o 1 é o primeiro natural, né? A partir dele você tem os outros. Tá, então, por que eu estou falando isso? Porque isso é uma definição do conjunto dos naturais e eu consigo falar isso de um jeito um pouco diferente, que é o que eu vou apresentar aqui, e é o que vai estar mais próximo da indução matemática, que é o que vai vir logo após, tá? Para a Chayana que está chegando, que chegou agora, né? Essa aula aqui hoje, Chayana, é para falar sobre indução matemática. Indução matemática é uma técnica de demonstração matemática, assim como as que a gente viu nas aulas anteriores. Só que aqui ele vai lidar, a gente vai conseguir trabalhar a indução com o conjunto dos inteiros, subconjunto dos inteiros. Geralmente é assim que a gente quer. A gente quer provar que algo vale para um subconjunto dos inteiros. A indução vai ser muito forte, muito interessante para isso. Então, vamos ver essa maneira um pouco diferente de definir os naturais, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, o 1 é natural. É um elemento que pertence a esse conjunto dos naturais. Se o n pertence aos naturais, e repara, isso é uma causa que você está tendo em mãos, né? Se isso ocorre, então o seu sucessor também pertence ao conjunto dos naturais. Certo? É algo que a gente já viu no slide anterior, só estou escrevendo isso um pouquinho diferente. E qualquer outro número natural pode ser escrito utilizando essas duas etapas. Ou ele vai ser o número 1, ou você vai ter alguém que pertence aos naturais e o seu sucessor também vai pertencer. Repara que qualquer natural pode ser utilizado, pode ser obtido dessa forma. Por quê? O primeiro de todos é o número 1, beleza. Agora, se n pertence aos naturais, quem é o n que você sabe que é natural por enquanto? É o 1. É ele, somente ele. Então, dado isso, você consegue dizer que o 2 também é natural, porque é o sucessor do 1. Então, agora, esse seu conjunto de naturais tem dois elementos, é o 1 e é o 2. Então, você tendo um natural aí, por exemplo, 2, o seu sucessor também é natural, é 3. E assim vai por diante com isso. Essa escadinha vai fazer você ter todos naturais. Tudo bem? Repara que isso aqui é uma ideia um pouco construtiva, tem um pouco a ver com o que eu estava falando no início da aula, de dizer que a indução também vai ser assim. No início da aula eu comentei isso, que a indução, a gente pode enxergar ela bem intuitivamente falando, como sendo algo que é de baixo para cima. É algo que você quer demonstrar que é verdadeiro para todo mundo. Então, vai ser assim, de baixo para cima. Vai ter uma ordem associada aí para você conseguir garantir o que você quer. Tá? Guarda isso que a gente vai chegar lá já já. Que o já já tem, inclusive, essa intuição que a gente faz analogia da indução com o dominó. Vocês conhecem dominó, né? São aquelas pecinhas, né? Você tem números, né, associados às bolinhas ali e tal. Não estou interessado no dominó em si, mas no que a gente faz quando é sempre pequenininho lá e está com o dominó em mão, que é o quê? Fazer fileiras de dominós em pé, né? Você bota um dominó, bota o dominó em pé, bota outro dominó em pé, bota outro dominó em pé, outro dominó em pé, faz um desenho com os dominós aí, não é isso que a gente faz sempre, né? Você tem um dominó, põe outro dominó, e você vai pondo a quantidade de dominó que você tem. Por que a gente faz isso? Para ficar bonitinho? Com os dominós. Para que a gente faz isso, de colocar os dominós em pé quando a gente é pequeno? Ou mesmo quando não é pequeno, né? Se eu tiver um dominó agora, eu vou fazer isso. Reação em cadeia. Para derrubar depois. Para derrubar, né? Isso, o intuito é derrubar. A gente não está querendo deixar ele bonitinho, a gente quer derrubar. Mas como é que a gente derruba? A gente derruba de trás para frente, ó, agora vem, derruba você, que é o último.
Aí caiu, agora vamos lá. Agora você vai e faz a força no anterior e derruba ele. E vai assim. Não, né? A gente só faz a força uma vez. A gente só derruba o primeiro. Só. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aplicando algo, a gente está conseguindo verificar algo somente no primeiro. E aí, ele vai ter o papel de empurrar o segundo, que vai empurrar o terceiro, e assim por diante. Ou seja, todos vão estar caídos depois, né? Se a gente construiu certo, hipoteticamente a gente fez isso corretamente, né? Não deixou um espaço muito grande, né? Mas a gente vai ter conseguido fazer isso. Isso daqui é o que é a indução. Só pulei um detalhe aqui que eu vou complementar agora. A gente derruba o primeiro dominó. Agora, a gente não tem certeza se esse dominó aqui da frente vai ser derrubado. Mas supõe que tenha sido. Supõe que esse dominó aqui tenha sido derrubado. Então, com essa suposição, você vai conseguir garantir que o dominó seguinte a ele também vai ser derrubado. Se você consegue verificar que, esse primeiro dominó está ok, ou seja, ele cai, derrubando o seguinte, mas enfim, ele cai. Isso é uma primeira etapa. Depois, se algum dominó lá na frente foi derrubado, então você vai ter que argumentar também que o dominó seguinte a ele, o seu sucessor, também vai ser derrubado. Só isso basta para a gente em indução. Porque a força que você foi capaz de argumentar que houve aqui, para esse dominó derrubar esse, é o que é suficiente para garantir que todos os dominós vão ser derrubados. Essa força aqui é o que a gente chama de passo de indução. Entenderam essa analogia? Eu ainda não estou explicando o que é a indução, mas esse primeiro ponto é que vocês enxerguem nessa visão com dominós. Você quer argumentar com os dominós aqui que tudo vai ser derrubado. Mas a gente não vai ficar olhando dominó por dominó, pecinha por pecinha. A gente não vai fazer isso. A gente vai derrubar o primeiro dominó, ele vai ter o papel de dominar os outros, mas o argumento, ou seja, a força que fez esse dominó qualquer derrubar o seguinte, é a mesma força, o mesmo argumento que um dominó qualquer vai derrubar o seu sucessor. Fala aí, Gabriel. É como se um argumento servisse para todos? Exato, é isso. O argumento que faz de um passo você ir para o seu seguinte é o que vai se aplicar a todos. Isso é importante, aliás, isso é muito importante. Por quê? Porque seria inviável você tentar verificar todos os dominós derrubados. Concorda? Pensa que você tem um número infinito de dominós. O conjunto de naturais é assim. Você tem infinitos naturais. Você consegue verificar que a propriedade é verdadeira para todos os naturais? Você conseguiria olhar natural a natural, ver que a propriedade vale ali para ele? Sim. Não ia dar, porque são infinitos. Você ia passar a sua vida toda tentando, ia talvez chegar num passo lá na frente, mas ainda assim ia ser algum sacana que ia te dar, e esse mais um aqui, você tem que fazer também, você não fez. Natural é infinito, entendeu? Então, a indução ela é linda, é simples. Na prática, aí tem que ter o detalhe matemático, que vai ser para fazer contas e coisas do tipo, mas a intuição é essa que você já tem, que eu acabei de passar, tá? Então, vamos falar melhor sobre o que é a indução agora, dada essa motivação e essa contextualização aí, né? Falando um pouquinho melhor sobre, de fato, a indução matemática. A indução, a gente pode chamar ela de princípio, tá? Um princípio é algo que ela não é algo que não precisa ser provado, tá? É algo que existe e é isso. Existem algumas formas de você enxergar a indução. Uma é como um princípio, é algo que existe e pronto,
E outra é chamar a indução como sendo uma coisa que vai aparecer já já, tá? Mas vamos primeiro falar sobre o princípio, tá? O princípio da indução matemática, ele é o seguinte: P de N é a propriedade. Então, veja que desde o início da aula eu estou falando sobre propriedade. Você quer provar alguma propriedade. Qual propriedade? Não sei, depende. Depende do seu exercício, né? Depende da sua motivação, depende do seu problema de pesquisa. E a gente usa muito indução em papers, em artigos científicos. Então, depende. Mas é uma propriedade em função de N. E o que é N? N é um elemento que pertence ao conjunto dos naturais. Você quer, na indução, provar que a propriedade vale para todos os elementos naturais. E aí vai mudar de questão para questão, porque vai ter questão que não vai querer para todos os naturais, mas vai querer que seja para todos os pares, todos os ímpares, todos, algum subconjunto do natural, algum subconjunto dos inteiros, tá? Então, mas pensando de modo bem alto nível, você tem uma propriedade que é provar que ela vale para todos os naturais, tá legal? E isso daqui você pode substituir um subconjunto de naturais, ou que seja a partir do número 2 natural. O 1 não vale, mas a partir do 2 já vale. Vão aparecer exemplos assim, tá? Bom, então, essa é a propriedade que você quer provar. Não sei qual é, mas é uma propriedade que existe e você quer provar que ela existe para todos os naturais. Então, se ocorrer algumas coisas, você vai ter conseguido provar o que você queria. Que a gente vai ver quais são essas coisas. Primeiro, quem é o primeiro natural? Você quer provar que vale para todo mundo, que pertence aos naturais. Então, quem é o primeiro natural? O primeiro natural é o 1. Esse é o primeiro natural. No conjunto de naturais, como eu estava falando, existe a ordem. A ordem dá uma importância muito grande a isso aqui, de você saber quem é o primeiro, quem é o mínimo, quem é o menor. É o 1. Concordam que, se você quer provar que vale para todos os naturais essa propriedade, então, ela tem que valer para o primeiro natural, ela tem que valer para o 1. É igual o que eu estava falando sobre o dominó, os vários dominós, você ter que verificar se, de fato, o primeiro dominó está caindo. É uma checagem que você tem que ter ali. Tá? Então, esse é o primeiro momento da indução. É você verificar que isso daí que você quer provar, você não sabe que é verdadeiro para todo mundo. Você quer provar isso, mas você tem que verificar, primeiramente, que vale para o primeiro natural. O primeiro elemento que você tem ali. Isso é o que a gente chama de base da indução. Anota esse nome. Vai aparecer melhor já já, mas já antecipando, o nome disso é base. Base da indução, base indutiva, enfim. Tá? Depois, nesse segundo passo aqui, eu tenho 2 momentos. Que eu vou dar o nome para isso já já. Aliás, eu vou dar o nome agora, mas vai aparecer melhor já já. O nome disso daqui é hipótese de indução. Tá? Essa causa nesse segundo passo é o que a gente chama de hipótese de indução. Então, na hipótese de indução, você está supondo que a propriedade para algum K que você tome natural seja verdadeiro. Quem foi Penelope? Você vai supor, você não vai provar nada aqui, não vai verificar nada aqui, mas que existe algum natural aí que a propriedade nele é verdadeira. Aqui está no intervalo dos naturais. Começa no 1 e vai embora. Nunca acaba. É em conjunto infinito isso. Né? O primeiro momento foi verificar que aqui, ó, tá ok. Você verificou que é verdadeiro. O segundo momento é a hipótese. Na hipótese, você não vai supor que é verdadeiro para todos os naturais. Não.
Porque senão você estaria provando nada. Você quer provar que vale. Você não vai supor que vale, então. Entenderam isso que eu falei? Você quer provar que vale para todos os naturais. Então, você não pode supor, no meio no meio da sua demonstração, que a propriedade é verdadeira para todos. Você não pode fazer isso. Porque é o que você quer provar. Então, você não pode supor isso. Mas o que você vai supor é que em algum lugar aqui, e qualquer que seja esse lugar, é o que a gente chama de K, é uma letra qualquer, mas aqui isso é verdadeiro. Ou de outro, um jeito que é equivalente você falar isso, é que daqui até aqui, a propriedade é verdadeira para todo mundo. Quem é esse cara é um K qualquer. Aqui você demonstrou, verificou que para o primeiro é verdadeiro, e aqui na frente você supôs, olha, pensa que seja verdadeiro de todo mundo, da primeira posição até esse lugar arbitrário aí, K. Repara que o nome arbitrário diz para a gente o seguinte, você pode escolher um K, eu posso escolher outro K, não importa. O que importa é o seguinte, para qualquer K que eu, Luiz Felipe, escolha, o que ocorre aqui no seguinte, no K mais 1, nesse momento é uma incógnita. Eu não sei se a propriedade é verdadeira aqui. Eu não sei. Na hipótese, você só sabe que a propriedade é verdadeira nesse késimo elemento. Mas aí vai ter o terceiro momento da indução, que é o que a gente chama de passo da indução. Aqui é o passo. E no passo, você vai usar a seguinte causa. Dado que a hipótese é verdadeira, então você é capaz de manipular, e aí que seja algebricamente, logicamente, utilizando algum conhecimento prévio, argumentar se aqui em K a propriedade era verdadeira, então também vai ser em K mais 1. E essa ideia é suficiente. Então, se você consegue fazer esses três momentos aqui, que é base, hipótese, que é só argumentar, só dizer, ó, vamos supor que seja verdadeiro aí, para esse K. Se você consegue, e depois fazer o passo, demonstrar o passo, então você consegue demonstrar, então você já tem a sua indução feita. Você conseguiu demonstrar, então, que a propriedade é verdadeira para tudo N pertencente aos naturais. Para qualquer natural que você tome, a propriedade vai ser verdadeira. Por quê? O que de fato você fez na indução aqui foi ter verificado que, por primeiro carinho, esse negócio era verdadeiro. Você supôs que aqui em K a propriedade é verdadeira, não provou nada, só supôs. Mas aqui você foi capaz de verificar que em K mais 1 a propriedade é verdadeira. Na prática, você só fez isso. Mas essa força que a gente fez, né, lembrando do dominó, essa força que fez esse dominó empurrar esse, é a mesma força que esse primeiro dominó vai empurrar o segundo, que esse segundo vai empurrar o terceiro, e assim por diante, para cá para frente também, que esse késimo mais 1 vai empurrar o seguinte, e assim vai. Com isso, você vai ter provado que para qualquer N natural, a propriedade que você queria, de fato, era verdadeira. Entenderam isso que eu falei? Eu concordo que ainda esteja distante do que é um exercício que eu vou cobrar de vocês. Mas, primeiro, tem que entender essa justificativa da indução. O porquê existe a indução, por que ela é verdadeira. Assim como eu fiz com a contradição, eu fui fazendo passo a passo até vocês enxergarem o que de fato é uma expressão por contradição, por caso, por contrapositiva, qualquer outra que seja, na indução é a mesma coisa. É entender o porquê a gente está fazendo essas coisas, é o que eu estou falando aqui agora. Agora, o como essas coisas vão aparecer, eu vou falar já já. Entenderam o que eu falei até aqui? Posso falar de novo, tirar dúvida e tal. Para todo mundo, tá bom?
Então, a observação que eu falo é que isso de pensar em princípio da indução é pronto, isso é o suficiente. Esse argumento que eu estou falando aqui é o que justifica esse princípio, tá? Mas uma outra forma de pensar na indução, não como um princípio, né, e sim como uma demonstração, como um teorema, é você enunciar a indução como um teorema, tá? Então, o teorema da indução matemática é equivalente a esse princípio aqui. Mas ele é baseado, esse teorema, num outro princípio, que é o que a gente chama do princípio da boa ordenação, que, em outras palavras, eu já estou falando sobre o princípio da boa ordenação desde aquele primeiro slide que eu fiz sobre os naturais. O princípio da boa ordenação, ele diz para a gente que todo subconjunto, que não seja vazio, né? Todo subconjunto não vazio dos inteiros, limitado inferiormente, ou seja, tem um limite inferior, possui um elemento mínimo. Tá? Então, se você pega o conjunto dos inteiros, vai de menos infinito até mais infinito, certo? Pega um subconjunto dele. Se esse subconjunto tiver um limite inferior, o que quer dizer limite inferior? Quer dizer que não tem ninguém menor do que ele. Esse é o seu limite inferior, certo? Se você limitar inferiormente esse subconjunto dos inteiros que você tomou, então você tem um elemento mínimo. É bem compreensível isso? Por exemplo, os naturais. Os naturais é um subconjunto dos inteiros. E ele é limitado inferiormente, porque ele começa com o 1. O 1 é o elemento mínimo. Entendeu? Qualquer outro que comece de 3 e vai até o 10. Isso é um subconjunto dos inteiros. É limitado inferiormente, porque começa com 2. Então, possui um elemento mínimo, que é o 2. Tá claro? Então, esse princípio é o que a gente chama, em matemática, de princípio da boa ordenação. Isso, em outras palavras, quer dizer que existe um elemento mínimo, existe uma ordem estabelecida aí. Desse lance de sucessor que eu falei anteriormente, aqui também aparece. E com isso, você consegue provar que, de fato, isso daqui é verdadeiro. Tá? O princípio da boa ordenação pode ser utilizado para demonstrar, por contradição, que o teorema da indução é verdadeiro. Olha, gente, essa parte daqui eu só estou falando para vocês por uma outra forma de enxergar a indução, dizer que sim, ela pode ser demonstrável baseado em um outro princípio, mas eu vou somente trabalhar com vocês esses 3 momentos aqui da indução. Eu só quis dizer isso aqui também para vocês poderem ver como uma técnica, você consegue verificar que a técnica de fato é verdadeira baseado num outro princípio que você consegue demonstrar então essa técnica usando uma outra técnica, que é a contradição, por exemplo. Então, aqui a gente consegue misturar as técnicas, a gente consegue misturar as ferramentas para poder justificar algo matemático. Tá? A partir de agora, eu vou mencionar melhor como, de fato, a gente vai trabalhar numa indução, com uma indução em um exercício, e depois a gente vai fazer exemplos. Pode falar, Kennedy. Nos naturais, eu consegui ver que o limite inferior seria 1, no caso. Nos inteiros, eu consigo ver o limite inferior? É o subconjunto não vazio. É isso que é como hipótese aqui. Todo subconjunto não vazio de inteiros limitado inferiormente.
Então, é nele que você está estabelecendo a existência de um elemento mínimo. Subconjunto não vazio quer dizer que tem pelo menos alguém ali, né? E tem que ter o limite inferior nele. Se for o próprio conjunto dos inteiros, isso não tem um limite inferior, porque está em menos infinito. Quem é menos infinito? Então, Nunca é acaba. aí que deu ruim para mim, Nunca exatamente. acaba. Por isso que tem que ter essa restrição. É um subconjunto dos inteiros que tenha um limite inferior. Não quer dizer que todos os subconjuntos dos inteiros possuem um limite inferior. Mas se você tomar algum subconjunto dos inteiros que possua um limite inferior, então esse subconjunto possui um elemento mínimo. Entendeu? Ok. Isso é a causa, isso é a consequência. Tá? Daqui até aqui é a causa, daqui até aqui é a consequência. Boa, então vamos lá. Indo direto, né, um pouco mais prático, né, o que a gente vai querer fazer aqui. Esse trelelê que eu falei aqui é o que eu vou colocar aqui novamente. Só que de um jeito um pouquinho mais explícito, é o que vocês têm que fazer. Uma demonstração por indução, ela tem que ser feita em 3 momentos, 3 passos, 3 etapas, tá? A palavra para passo se confunde com uma outra palavra que também é passo, de indução. Então, eu prefiro até que vocês troquem essa palavra passo por etapa. 3 etapas, 3 momentos, enfim, tá? O primeiro é a base da indução. E a base da indução é o que eu estava falando, é você verificar, mostrar. Olha essa palavra que é importante, mostrar. Não é dar exemplo, é mostrar que a propriedade no primeiro elemento, dado que a gente quer provar que vale para todos os naturais, natural tem o primeiro elemento, que é o 1. Então, a propriedade vale nesse 1 aí, ó. É isso que você quer demonstrar na base. Não vai acabar aí. Geralmente, essa parte é fácil, tá? Não tem nenhum grande mistério. Mas é importante, mesmo sendo fácil, mesmo sendo trivial, imediato, é necessário que vocês façam todas essas 3 coisas que estou colocando aqui. A primeira é essa que é a base. Vocês podem ver, talvez, no futuro, estudando mais profundamente algoritmos, combinatória, vocês podem ver em artigos que muitas das vezes a demonstração é por indução e ele nem escreve a base, nem escreve a hipótese, ele vai direto para o passo, porque de fato é a parte que mais importa. Mas vocês não estão nesse momento, vocês estão no momento de aprendizado, então tem que entender bem claramente o que são essas 3 coisas. Então, se não colocar, vai estar errado, tá? Então, o primeiro momento é você ter a base da indução bem escrita, bem explicada. Uma observação que eu faço é que aqui eu estou estabelecendo que o primeiro elemento seja de fato um 1. Ou seja, eu estou querendo mostrar algo verdadeiro para todos os naturais. Para todos os naturais. É o que eu estou colocando aqui. Mas, como eu estava falando também, a indução, muitas das vezes, ela vai aparecer para você provar para algum subconjunto. Que seja a partir do 2. Você quer provar que vale para todo natural maior ou igual a 2. Você quer provar que vale para todo natural maior ou igual a não sei o que lá. Tipo os pares, né? Então, o primeiro elemento não vai ser o 1, né? Vai ser aquele cara que vai ser o primeiro elemento do seu subconjunto. Então, o que você vai ter que verificar na base é que a propriedade vale para esse primeiro elemento que eu estou chamando de N0. Tá? Esse N0 é o primeiro elemento que vale aí, né? E aí pode ser que seja para o 1, porque é quando você está considerando os naturais, mas pode ser que seja a partir do 10 só, que esse nosso vale. Depende do seu problema. Mas o que importa é que a base você tem que mostrar que a propriedade vale para o primeiro elemento. A segunda etapa é a hipótese de indução. Então, a hipótese de indução é o momento que você não vai provar nada. Você só vai assumir.
Veja que aqui está mostrar, aqui está assumir. Assumir é ter como hipótese só. Você só vai assumir que a propriedade valha para K. Tá? Letra K, né? Para algum elemento. Esse K, ele é algum elemento que pertence ao seu conjunto aí, maior do que o primeiro elemento que você tomou. Ele é algum elemento que é arbitrário, mas a propriedade vale nele ali. Tá? E só. Agora, depois, aí sim vem a grande essência da indução, que é o passo indutivo, que é como a propriedade em K foi verdadeira, a partir dessa propriedade em K, disso que você tem aqui, você vai sair daqui e conseguir verificar que a propriedade é verdadeira em K mais 1. Muita atenção nos exercícios, eu vou chamar mais atenção para isso. Nessa aula aqui eu tenho 2 exercícios, mas a aula que vem e a próxima aula é só para resolver exercícios de indução, tá? Então, nessas aulas eu vou bater bastante nesse assunto, sobre o que fazer em cada momento, em cada etapa aqui da indução, tá? Existem vários erros comuns em indução que a gente vê, e eu realmente não sei quem ensina isso errado, mas com certeza alguém tem material, tem gente que ensina errado. Eu vou dizer o porquê já, porque tem gente que já assume que isso aqui seja verdadeiro. Mas não, você tem que assumir que é verdadeiro, é isso. É daqui que você tem que chegar até aqui. No máximo que a gente faz é dizer que alguma expressão que é em função de K mais 1, você consegue, em algum momento, encontrar a hipótese e aí fazer acontecer. Mas, de modo geral, o que você tem em mãos é isso, somente isso. E é daqui que você tem que chegar até aqui. Gravem isso, apesar de vocês não estarem entendendo bem o que é isso que eu estou falando, mas vocês vão ver já. Mas entendam isso, é da hipótese que se chega até o caso seguinte. Legal? Acho que agora já é para os exercícios. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, você tem essas 3 etapas e você tem que pôr explicitamente base, hipótese, passo, tem que escrever explicitamente, tá? Então, o que eu quero provar aqui é uma propriedade. Que propriedade é essa? É essa que vocês até já viram em aulas passadas, né? É provar que o que vale em todos os naturais aqui? Vale isso. Vale que a soma dos n primeiros naturais, e esse n é qualquer natural que seja. Se você quer falar a soma dos 10 primeiros naturais, tudo bem, é do 1 até o 10. É a soma dos 30 primeiros naturais, ok, é do 1 até o 30. Independente de onde você escolha esse n, a soma dos n primeiros naturais é igual a essa expressão. Então, veja aqui, como eu estava dizendo, se você quisesse não usar a indução, tudo bem, a gente até já fez isso na aula passada. Indução, ela é uma outra técnica. Assim como você sabe, direto, contradição, contrapositiva, por caso, também existe a indução. Muitas das demonstrações, dos teoremas, a indução vai ser melhor de ser demonstrável. Alguns outros não. A indução é tão fácil quanto algum outro, ou tem o mesmo grau de dificuldade do que algum outro. Tá? Mas, enfim, vamos fazer por indução aqui. É inviável você tentar verificar que, para qualquer n que você tome, verificar a soma, né, somando elemento a elemento, e verificando que, de fato, dá igualzinho ao resultado dessa expressão. Então, por isso que a indução se aplica. É o mesmo lance que eu estava falando de dominós. É inviável você verificar que todos os dominós ali estão no chão, né? Você garante coisa, você já sabe. Você prova coisa, você já garantiu que tudo é verdadeiro ali, tá? Então, primeiro de tudo,
é entender qual é a propriedade. A propriedade é uma propriedade que você chama de P de N, é uma propriedade em N, qualquer N que seja natural. E o que é essa propriedade é isso. É que a soma do 1 até o N é igual a essa expressão. Cuidado, comece assim, tá? Isso que eu estou fazendo aqui é um script para vocês seguirem nos exercícios. Vocês vão ver na lista, nas revisões que eu for fazer nas próximas aulas. Vai estar sempre assim. Primeiro de tudo, dizendo explicitamente qual é a propriedade. É isso que você quer provar. E o universo, né? Você quer provar que isso vale para todo N que pertence aos naturais. Tem que estar bem claro quem é o conjunto que você está tratando. Para estar claro, inclusive, quem é a base. No caso aqui, você quer provar que vale para todo natural. Quem é o primeiro natural? É o 1. Então, ele que vai ser a base. É você mostrar que a propriedade vale para o primeiro natural. Ou seja, é mostrar que P1 é verdadeiro. Como eu estava falando, a base é fácil. A base não tem muito o que fazer. É verificar que é verdadeira na fórmula. Ou seja, você quer mostrar que 1 é igual ao resultado dessa conta. Se parar do jeito que está errado. Porque você está substituindo valores. O que você tem que fazer, como aqui é uma igualdade que você quer demonstrar, você tem que verificar o que é o lado esquerdo para esse N estabelecido, isso separadamente do que é o lado direito estabelecido nessa expressão. Você tem duas expressões. Você tem que olhar para o N que você escolheu, o que é isso na primeira expressão, e você tem que olhar separadamente o que é o N que você escolheu para aquela segunda expressão. Se os valores derem iguais, ok, você sabe que a igualdade é verdadeira. Mas você não pode começar dizendo que a igualdade já é verdadeira. O que está escrito aqui é... Estou economizando bastante texto, mas eu estou explicando isso. O que está escrito aqui é que vamos demonstrar que P1 é verdadeiro, ou seja, você quer demonstrar que essa igualdade é verdadeira. É o que você quer fazer. Isto é, vamos mostrar que a propriedade Pn é verdadeira para n igual a 1. Aqui que está essa verificação distintamente dos dois lados. Mesmo você olhando para cá e de cara, conseguindo enxergar que isso é igual a 2, você não pode colocar que essa igualdade já é verdadeira de cara. Você tem que dizer que você quer demonstrar que essa igualdade é verdadeira. E para fazer isso, você vai analisar separadamente ambos os lados da igualdade. Então, do lado esquerdo da expressão, você tem que a soma do primeiro termo natural, de fato, é igual a 1. Porque você tem n igual a 1, ou seja, quem são os n primeiros naturais para quando n é igual a 1? Você só tem um único natural ali, ou seja, é o 1. Então, do lado esquerdo, você só tem o 1. Enquanto que, do lado direito, você não está querendo olhar isso, os n naturais aí, você não está olhando isso. Do lado esquerdo, você tem uma fórmula. Sei lá que raio de fórmula é esse, mas é uma fórmula em função de n. É uma fórmula em função de n, e aqui n é igual a 1. Ou seja, aplicando a fórmula para quando n é igual a 1, você tem essa conta. E essa conta aqui, você vai chegar à conclusão que vai dar igual a 1. Porque é 1 que multiplica 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, e aqui fica 1. Então, com isso, você veja que você fez, ou eu fiz aqui, né, dois lados separadamente. É claro que esse é um exemplo simples, né? Nos próximos exemplos, vocês têm que seguir também esses detalhezinhos importantes aí, tá? Verifica os dois lados separadamente. A segunda etapa é a hipótese de indução. E a hipótese, repara que eu estou aqui deixando colorido, né? Mostrar, supor, para deixar bem claro que base se mostra, hipótese não se mostra.
Hipótese se supõe. Suponha que seja verdadeiro aí nesse K. Então, esse K, quem é o K? É um K arbitrário, mas você está supondo que em K, a soma dos K primeiros naturais é igual à fórmula que você tem em função de K. Para algum K maior ou igual do que 1 e N e K pertencente aos naturais. E só. Hipótese só se faz isso. Ela é importante porque para você conseguir, a partir dela, fazer o próximo caso, que é o seguinte, que é o passo. O passo, vamos mostrar que a propriedade em K mais 1 é que a soma dos K mais 1 naturais, primeiros naturais, é dado por essa expressão. Veja que na prática aqui foi bem simples, olha, era onde aparecia a N, aqui na hipótese apareceu o K. Quem é o seguinte do K? É o K mais 1, né? Então, quem é depois do K é o K mais 1. E aqui, como a fórmula era em função de K, agora aqui é em função de K mais 1. Então, aqui é K mais 1, aqui é K mais 1. Da mesma forma, é isso que você quer provar. Você começa, e aí a dica que eu dou, como eu estava falando, isso aqui é um script para você seguir. Você começa dizendo o seguinte, ó, quero provar isso, tá? Por quê? Para você saber onde você quer chegar. Você tem a hipótese e você quer chegar nisso. Então, você começa já falando, olha, eu não sei se é verdade. Quer dizer, você não vai pôr isso, não sei se é verdade, né? Mas você está estabelecendo para o leitor isso. Você está falando com ele o seguinte, ó, escrita em matemática é uma conversa, tá? É uma conversa com o leitor de cada passo, cada argumento e cada porquê justificado ali. Então, você está convencendo ao leitor, dizendo o seguinte, ó, quero mostrar isso. O que eu tenho é a hipótese, tá? Então, daí você vai para a sua próxima linha, quer dizer o seguinte, você supôs a hipótese verdadeira, né? Então, como você supôs, você sabe da sua suposição que a soma dos do 1 até o K é igual a essa expressão. Isso daqui é da hipótese de indução. É da hipótese que você tem isso. Agora você tem que olhar. Essa ideia vai aparecer em vários exercícios. Não são todos exercícios assim. O próximo exercício vocês vão ver que é um pouco diferente. Mas, para muitos, vão ser mais ou menos seguindo essa ideia. Na próxima aula vai ser onde eu vou melhor contemplar esses tipos de exercícios e essas ideias de como a gente constrói a solução, tá? Essa é uma primeira aula só, então vamos aos poucos, né? Mas, olha, dado que você escreveu isso, o que você vai fazer depois? Bom, você olha para cá. Olha para cá. O que você quer, né? Você vê o que está faltando. O que você tem aqui, aliás, o que você quer ter aqui, que não tem aqui. Você tem lado direito, você tem lado esquerdo. Mas se você olhar bem, o lado direito é ok que está bem diferente. Apesar de talvez ter uma relação aí, mas, enfim, está diferente. Mas o lado esquerdo está bem perto, né? Porque o que é isso? É a soma 1 mais 2 mais 3, blá, 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 até K mais 1. Aqui você não tem até K mais 1, mas tem até o K. Aqui você tem a soma do 1 até o K. Essa igualdade, ela é verdadeira da sua hipótese, não do seu passo. É da sua hipótese. Então, baseado na hipótese, você consegue, dado que tem uma igualdade verdadeira, somar o K mais 1 em ambos os lados da sua expressão e a igualdade vai continuar sendo verdadeira. Vai continuar sendo verdadeira. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso, ou seja, somar o K mais 1 em ambos os lados dessa expressão que eu sei que é verdadeira por hipótese, para eu continuar tendo a minha igualdade, que é o que eu quero que tenha uma igualdade, e um dos meus dois lados, a saber, esse meu lado esquerdo aqui, já esteja bonito, já esteja como eu quero no final.
Então, você vê que você foi capaz de dar um passo adiante aí, uma linha a mais, você foi capaz de colocar, baseado somente na sua hipótese de indução, só nisso. Você não tem isso daqui ainda, né? O que você tem é a soma dos K mais 1 termos aí, que já está exatamente como aparece aqui, mas isso daqui não está. O que você tem é isso daqui. O que você tem que fazer agora? É trabalhar algebricamente aqui para chegar nessa expressão. Veja, você não está assumindo, você nunca vai pôr que isso daqui de cara é igual a isso aqui. Não, você não pode fazer isso. Você vai, a partir de passos algébricos ou lógicos, não é nesse momento atual. Então, você nunca pode pôr que essa expressão, inicialmente, nesse momento aqui, ela seja igual a isso. Mesmo que você ponha, ó, assuma que isso daqui, eu vou colocar um erro muito grave, tá? Aqui. Ah, não tem espaço. Tá vendo? K mais 1, K mais 1, K mais 1 mais 1 é K mais 2, né? Olha só. Deixa eu apagar aqui, porque tá meio bagunçado. Eita. Estou nesse momento aqui. Ok? É onde eu estou agora. O que eu fiz, retornando, tinha uma hipótese, somei K mais 1 em ambos os lados. Como você somou uma mesma quantidade em ambos os lados, a igualdade continua valendo da sua hipótese. Com isso, a expressão do lado esquerdo já está como você quer. Você quer concluir no final de tudo que isso seja igual a isso. Mas veja o que eu acabei de falar. Você quer concluir no final de tudo. Então, nesse próximo momento, você não pode assumir que isso daqui seja verdadeiro. Se você fizer isso, está errado. Muita gente faz isso. Coloca que isso é igual a isso daqui, e sai cortando, sai eliminando coisa com coisa e chega à conclusão que zero é igual a zero, então realmente isso é igual a isso. Isso é um erro muito grave. Porque isso que está sendo feito já partiu do pressuposto que isso era igual a isso. Mas isso você não tem de hipótese. Entenderam? Isso é o que você quer ter no final. Então, você não pode começar o jogo aqui dizendo que eles já são iguais. Não pode. Mesmo sabendo que eles vão ser. Mas não é o que está escrito, se você começar assim. Então, fechando parênteses, porque eu só estou aqui meio que desabafando com vocês uma bronca que eu fico absurda quando eu vejo alguma resposta assim. E é normal eu ver resposta assim. Vamos voltar aqui para o que deve ser feito corretamente. Somamos K mais 1 em ambos os lados. Inicialmente eu falei, ponha o que você quer. Você quer isso. Não é à toa. É para você não perder de vista onde você quer chegar. Então, ó, isso está quase lá. Então, você não vai sair abrindo expressão aqui, fazendo distributiva, não sei o que lá. Você quer chegar perto de cá, né? Então, o que você vai fazer? Pô, aqui já está dividido por 2. Tudo bem, pode fazer MC e tal. Mas olha só, aqui já tem um K mais 1 multiplicando alguma coisa, né? Aqui tem K mais 1, aqui tem K mais 1. Então, o que você pode fazer? Põe o K mais 1 em evidência. Isso aqui é uma soma, são dois termos, esse termo e esse termo. Colocando o K mais 1 em evidência, na primeiro termo vai sobrar K sobre 2, enquanto que o outro termo vai sobrar 1. Agora sim você faz MC aqui, né? Então fica K mais 2 sobre 2, né?
K mais 2 sobre 2 é justamente o que tem aqui, ó. Então, você tem K mais 1 que multiplica K mais 2 sobre 2. Isso daqui, K mais 1 dividido por 1 vezes K mais 2 dividido por 2 é a mesma coisa de K mais 1 que multiplica K mais 2 dividido por 1 vezes 2. Ou seja, o 2 divide os dois termos aqui na multiplicação, né? E K mais 1 realmente é K mais 2, né? Então, você chegou, de fato, onde você queria. Então, após essas etapas, você conseguiu concluir que essa expressão aqui, ela é igual a essa expressão aqui. E acabou a indução matemática. Entenderam? Esse exercício é o primeiro exercício que todo mundo ensina de indução. Ele realmente é o exercício mais direto, mais fácil de se fazer. Mas indução é um mundo enorme de aplicações, sabe? Você consegue aplicar a indução em diversos exemplos, exercícios e tal, e aí na aula que vem a gente vai ver melhor esses detalhes, tá? E depois desse exemplo eu tenho mais um, e acaba a aula de hoje. E aí na aula que vem, sim, a gente vê com mais atenção cada uma dessas mudanças e tal. Mas o que vocês vão ver é o seguinte, em todos os exercícios tem essas 3 etapas. Base, hipótese e passo. Tá legal? Entenderam isso daqui? Posso para o próximo? Tá indo. Tá entendendo? Eu consegui ser claro na minha indignação? Sim. É como se atropelasse o passo. É como se o quê? Atropelasse os fatos? Não, como se atropelasse o passo, no caso. Só que é o seguinte, essa conclusão aqui, eu ia demorar pelo menos um ano para tentar chegar aqui, aqui no finalzinho do slide. Ia demorar um ano? Que o K2, ele pode ser desmembrado no K1, K mais 1 mais 1. Agora, olhando está claro, certo? Eu quero dizer assim, jamais intuitivamente eu conseguiria chegar nisso aqui, talvez. Por isso que é igual eu falei na aula passada, né? Vocês têm que exercitar. As aulas de exercícios elas servem para isso, para vocês poderem também fazerem por conta própria, né? Olhar os exercícios. Que eu concordo que, numa primeira vista, seja algo que desconforte um pouco, né? Essas várias somas, multiplicações e coisas do tipo. Então, tem que ter paciência. Primeiro de tudo, isso apareceu dessa forma aqui para ficar bem claro a variável quem é, né? Aqui é N. Então, aqui é N também. N mais 1 é o sucessor do N. Então, aqui é o K mais 1. Então, aqui é quem é o sucessor do K mais 1. Ou seja, é o K mais 1 mais 1. Que é o K mais 2, né? Então, são esses detalhes aí que tem que estar... que tem que entender, né? Eu concordo que, assim, talvez não seja imediato. Isso, é porque não é ensinado convencionalmente, né? Tradicionalmente, por exemplo, K mais 1, aí sim eu consigo já fazer a conta para chegar no K mais 2. Agora, do contrário, já dá ruim. Assim, intuitivamente. Entendi. Aos poucos mesmo, né? Realmente isso é bem... A digestão é lenta, né? É uma proteína, né? Que demora a fazer a digestão. Que é muito bom. Proteína é excelente, né? Mas demora a digestão. Então, é a mesma coisa, indução. E cai potássio, né? Na química. Tá vendo? Já tem o título da aula. Vamos aprender sobre digestão. A digestão de proteína. Mas também não vai chamar atenção nenhuma, né? Vou continuar tendo lá 3 visualizações lá, 4. Olha só, vamos lá. Vamos pro próximo exercício. Alguém quer comentar alguma outra coisa aqui? Não? O próximo exercício, ele é diferente. Vocês vão ver que a aplicação é um pouquinho diferente. E só antes de entrar nesse exercício, eu chamo a atenção para vocês aqui de que indução, ele recebe esse nome, né? Na verdade, eu poderia completar um pouco mais, dizer que é indução fraca
indução forte. Existe a indução fraca, existe a indução forte. Na verdade, elas são equivalentes. A indução fraca, ela é igual à indução forte e vice-versa, tá? Uma coisa que vocês, se vocês talvez não tenham observado, mas vejam o seguinte. Lembra de novo do dominó. Lembra de novo do dominó. Pensando na analogia aqui, o que a gente fez aqui em cada etapa, né? A gente verificou a base. Aí tem um monte de elemento aqui que eu não sei, não olhei e tal, mas você só supus esse. Só supus o K, a propriedade verdadeira em K. Provei, supus, né? E aí fiz o passo. Beleza? Só com isso já basta, pela explicação que eu falei lá atrás. Tudo bem? Já basta para você poder saber que para todo N pertencente aos naturais a propriedade é verdadeira. Tudo bem? E isso vocês enxergam aqui, nesse desenho feio que eu fiz? Isso é a base. A base aqui é isso que está escrito. A hipótese é isso. O passo, que vem daqui até aqui, é isso aqui. Ok? Ok? Não? Tem gente aí? Respondam, gente, por favor. Não entendeu? Eu falo de novo, mas fala alguma coisa. Tá? A base eu verifiquei que valia para o primeiro. A hipótese eu supus que... Eita, caramba. A hipótese eu assumi como hipótese, né, que vale aqui. E isso foi suficiente para eu fazer, né, junto com outro argumento, vir para cá. Tá? Isso a gente chama de indução fraca. A indução forte, ela vai aparecer mais na aula que vem, tá? Mas, para a gente, a diferença, né, de fato, numa questão de fraca para forte, é que na forte, eu vou pôr a lista assim que acabar a aula, Gabriel. Pode deixar. Eu ia colocar antes, mas vou pôr depois. Na forte, é necessário a informação de hipótese não unicamente desse dominó, mas além desse, algum outro anterior, às vezes esse anterior, esse daqui também. Aí, essas três coisas aqui juntas, você consegue fazer o passo. Aí a gente chama de forte. Porque é necessário, para você fazer o passo, mais do que uma hipótese. Então, na indução forte, assim como a fraca acaba sendo assim também, a gente assume que a propriedade na hipótese é verdadeira para todo mundo, que vai do primeiro elemento até esse késimo elemento aqui. Nossa. Todo mundo que vai do primeiro até esse késimo elemento. A gente assume na hipótese que vale para todo mundo daqui até aqui. Por quê? No passo, vai ser necessário algumas combinações dessas aqui para fazer você provar que o késimo mais um elemento também é verdadeiro. É só isso que muda. E a gente vai ver isso na aula de relação de recorrência, vai aparecer bastante isso. Na aula 16. Também nos exercícios que a gente vai fazendo e tal. Tá? Então, dada essa observação aí, anotem isso que eu acabei de falar também, que é importante, mas eu não vou cobrar a indução fraca ou é forte e tal. Isso vai ser no passo a passo da sua solução. Você vai ver que vai ser necessário você aplicar como hipótese mais do que uma informação prévia. Não somente o késimo ter uma propriedade vai ser verdadeira, mas é necessário também o anterior a ele, e assim por diante. Vamos ver esse exercício aqui, tá? Mostre que todo inteiro maior do que 1 é primo ou produto de primos, tá? Então, vamos para a demonstração. Vamos fazer isso por indução.
Antes de eu falar disso, dessa demonstração aqui, eu peço que vocês vejam, se vocês não viram, na revisão da aula passada, um exercício que era a penúltima questão, para mostrar que existem infinitos números primos, tá? Eu peço que vocês vejam, se vocês não viram, e na aula que vem vocês digam se entenderam, tá? Não vou cobrar nem nada, mas é porque é importante, e dado que vários exercícios que a gente viu na aula passada, então tentem ver se faz sentido, porque é normal terem dúvida, tá? Então, por isso que tenta entender ele lá, para a gente poder discutir isso e ver se tem dúvidas sobre a sua solução. Tá legal? Então, vamos lá. Voltando para cá. Demonstração. Então, primeiro você tem que entender qual é a propriedade. Não está escrito aqui, né? Propriedade N é qual? Não está dizendo. Então, você tem que entender o que está querendo dizer, né? Então, todo inteiro maior do que 1 é isso ou é aquilo exclusivamente, né? Ou ele é primo ou ele é produto de primos. De modo equivalente, né? Queremos mostrar o quê? A propriedade N, como eu estava dizendo. Primeiro de tudo, reescreva o seu enunciado de modo a ter claro qual é a propriedade. Então, aqui a propriedade N é o quê? N é primo ou produto de primos. Uma outra atenção que eu chamo, você nunca vai pôr isso, né? Pn é igual a N é primo, blá, 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 blá. Igual não se usa aqui, né? Igual é um símbolo matemático que você faz de um elemento é igual ao outro elemento. Você vai pôr os dois pontos. Então, a propriedade quer dizer o quê? Quer dizer isso, tá? Mesmo a gente falando que a propriedade e o você associa a igualdade muito forte, não é assim que se escreve, tá? A propriedade é como se fosse uma legenda, né? Lá atrás no curso a gente tinha legenda de um enunciado, de uma componente, então a mesma coisa. Então, P de N quer dizer o quê? Quer dizer que N é primo ou produto de primos para todo N pertencente aos naturais e N maior do que 1. Porque o enunciado diz isso para a gente, né? Todo inteiro maior do que 1, né? Então, o primeiro elemento não vai ser o 1. Então, qual é a base? A base não é P de 1, né? Mas é o menor elemento que satisfaz isso daqui. A gente quer mostrar que vale para todo natural maior do que 1, porque o enunciado passou isso para a gente. Então, a base é P2. Então, ok quanto a isso? Entender bem qual é o menor elemento do conjunto. Isso é a primeira etapa da sua base de indução. Saber quem é esse cara. No caso aqui é o 2. Então, é você verificar em relação ao 2. 2 é primo ou produto de primos? Você tem que verificar. Então, o que faz um valor, um número, né, ser primo? Você tem que saber, porque é baseado nessa informação prévia que você vai conseguir escrever aqui sobre ele, né? Então, tem que ter claro isso previamente do que significa ser primo. Vocês retornarem a 2 aulas passadas, eu falei melhor sobre isso, né? O número, ele é primo. Caiu minha internet. Estou aparecendo aí, gente? Voltei? Agora sim, voltou. Vocês... Sim, eu estava falando o que na hora? Faltou o primo. Definição do primo. Então foi exatamente na hora que eu parei de falar que eu vi que já ia cair. Beleza. Então, o que faz o número ser primo é ele ser divisível por 4 elementos somente. É isso que define o número primo. Tá? É ele não ser o 1, né? Por ele não ser o 1, isso já dá de cara, porque o 1 só tem 2 divisores. Só tem 2 divisores. É o 1 e o menos 1. Agora, um primo tem que ter 4. Quem são os 4? É o menos 1, é o 1, é o menos o elemento e o elemento próprio. Isso é o que define o número primo. Então,
a propriedade da base é verificar que o 2 satisfaz uma dessas duas coisas. É você verificar isso. Se satisfizer ao menos uma dessas coisas, então ok, já está verdadeira a sua base. Isso vai de encontro ao que a gente conhece sobre o que faz uma adjunção ser verdadeira, né? Então, a adjunção, porque aqui tem molo, né? Então, é se esse primeiro pedaço é verdadeiro ou o segundo pedaço é verdadeiro. Basta que um desses aconteça. Aqui, para verificar a base, é verificar que, de fato, o 2 tem quais divisores? É o menos 1, é o 1, é o menos 2 e é o 2. E aí você pode utilizar diversos conceitos. Oi? Número par é 2K e o número primo. A gente não tem uma fórmula para escrever um primo. A gente não sabe isso na matemática. Até hoje é algo que a gente não conhece. Tentou? Eu vou te mandar um vídeo. Pera aí. Deixa eu encontrar rapidinho esse vídeo aqui. Pronto. O mistério dos números primos. Deixa eu pegar o link aqui, abrir no YouTube e copiar aqui. Então, depois vocês assistem esse vídeo do YouTube aí. Aliás, o canal do BBC é muito bom. Vocês se inscrevam no canal do BBC e assistam esses vídeos aí de científicos, que são vídeos curtos, muito bem editados, e são excelentes, assim, tá? Então, isso, continue vendo que são muito bons mesmo. Então, esse aí fala sobre os números primos, tá? Bom, inclusive, sobre terem infinitos números primos, é algo que eu demonstrei na aula passada. Aliás, não deu tempo de fazer com vocês, por isso que eu quero que vocês vejam lá. E na aula que vem, eu posso até, já, dado que a gente vai falar sobre somente exercícios na aula que vem, então eu olho rapidinho ele com vocês, porque eu acho muito interessante. É onde a gente prova que, de fato, existem infinitos números primos. E os primos têm isso, de a gente não ter uma regra. Existem alguns candidatos, assim, a gente tem umas formuletas assim que a gente põe e gera números primos, mas não gera qualquer número primo. Tem alguns que satisfazem, outros que não satisfazem, mas geram perto de números primos. Em álgebra, se vocês forem estudar álgebra, a teoria dos números, existem várias coisas interessantes sobre isso. Tá? Bom, continuando então, isso é uma propriedade que tem que ter o primo, né? O problema é saber determinar esses divisores, né, desses valores arbitrários que você escolhe, para saber se são só 4 ou se tem algum que divide aí, né? O ponto beleza, a gente acabou de verificar a base, porque o 2 satisfaz isso. A gente consegue verificar os divisores do 2 rapidamente, porque divisor tem que ser menor, né? Todo divisor de um número é menor do que o número, né? Tem que ser inteiro, tem que ser menor, não pode ser o zero. Então, com 2 fica bem direto, né? Quem são? É o menos 2, é o menos 2, é o menos 1, é o 1 e é o 2. Esses são os candidatos a divisores. Divide para um qualquer aí. Para qualquer um que você divida aí dentre esses 4, vai dar resto zero. Então, são esses os divisores do 2. Tá? Então, o 2 é primo. O 2 é primo, então satisfez uma componente que eu tinha aqui nessa propriedade, nesse enunciado. Então, a base está feita. E aí sim, o 2 é primo ou produto de primos. É um ou disjuntivo, né? É um ou que satisfez um dos dois, ok. Isso é o que vocês conhecem já desde a primeira aula de lógica. Tá? Então, a base está feita. Vamos para a hipótese. O que eu chamo a atenção aqui ainda da base, veja como ele é diferente em relação ao exercício anterior. O exercício anterior tinha uma conta, uma expressão, uma fórmula. Né? Aqui não. E isso vocês vão ver ao longo da vida de vocês, trabalhando mais com isso. E em indução, a gente prova usando coisas que não são expressões matemáticas, expressões assim, fórmulas e coisas do tipo, né?
São propriedades lógicas, assim, a gente consegue demonstrar por indução também. Beleza. Vamos para a indução. Vamos para a hipótese de indução. Na hipótese, você não prova, você verifica só, também não, você supõe somente, né? Então, você só supõe ser verdadeira a propriedade em K. E esse K é algum elemento que pertence aí aos naturais e é maior do que 1. Porque é onde mora o universo aqui dos elementos que eu estou tratando, né? Então, você está supondo, suponha que seja verdadeira em K. Ou seja, né? K é primo ou produto de primos. Certo? Tem nada para provar. Agora o passo. O passo, igual o exemplo anterior, você escreve dizendo o que você quer. Ou seja, vamos mostrar que a propriedade em K mais 1 seja verdadeira. Ou seja, K mais 1 é primo ou é produto de primos. Ser produto de primos significa você conseguir escrevê-lo como uma sucessão de multiplicações de primos, né? É isso que você quer, tá? Então, aqui, a gente consegue separar em 2 casos. Em cada um desses casos, em relação ao K mais 1, você consegue aplicar da sua hipótese de indução, verificar que, de fato, a propriedade que você quer é verdadeira em K mais 1. Você tem 2 coisas acontecendo em relação ao K mais 1. Usando como conhecimento prévio coisas que eu mencionei, inclusive, em aulas anteriores. Qualquer inteiro, ou ele é primo, ou ele não é primo. Concordam com isso? Tudo bem? Qualquer inteiro que você tome, ou ele é primo, ou ele não é primo. Pensa nisso no conjunto dos números. Você tem um subconjunto ali, que é o conjunto dos números primos. O que é o complementar desse conjunto é o que falta a você ter todos os elementos inteiros. Ou seja, são aqueles que não são primos. Isso está no complementar. Essa é a partição que a gente monta aqui. O primeiro caso é aquele, então, mais fácil, pensando que o K mais 1 seja primo. Então, não tem nada para fazer. Por quê? Bom, a propriedade já está verificada. Você acabou de verificar aqui, ó, K mais 1 é primo. Pô, ok. Então, satisfez essa componente, está aprovado o que você queria. Tudo bem esse caso aí? É um pouquinho confuso. Confuso. O que está aqui, Gabriel, é algo em relação ao K mais 1 que a gente quer verificar, não é? A gente não quer verificar que o K mais 1 é primo ou é produto de primos? Sim. Sim, é o que a gente quer verificar. Então, a gente olha para o K mais 1 e vê, pô, como é que eu consigo usar a hipótese ali? Ainda nem usei, de fato, a hipótese bem fortemente aqui. Ainda não apareceu. Mas, uma coisa que você sabe de cara é essa partição que eu acabei de falar. Porque você quer encontrar que os números, ou eles são primos, ou são produto de primos. Mas, em relação ao K mais 1, você nem sabe quem é, porque K foi arbitrário, né? Então, você não sabe nada sobre o K mais 1. Pode ser o K mais 1 qualquer. Pode ser um elemento qualquer. Mas é o sucessor do K que você tinha da sua hipótese. Mas, ainda assim, você não sabe se ele é primo ou se ele não é primo. Não sabe. Mas, se ele for primo, você não tem mais nada para fazer. Você já sabe que ele atendeu, então, a propriedade que você queria, que é ele ser primo. Não estou dizendo que você vai verificar se ele é primo ou não. Eu estou dizendo que, supondo que esse K mais 1 seja primo, então ele já atende o seu enunciado. Tudo bem?
Ok. Por enquanto, ok. Vamos agora para realmente o que vai fazer a diferença aqui, que é o caso chato, é aquele, pô, mas e se o K mais 1 não for primo? Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Se o K mais 1 não é primo, aí que vai entrar melhor essa hipótese de indução. Mas ainda antes de entrar, o que a gente sabe? Também em relação a conceitos anteriores, o número, ele pode ser particionado, né? Aliás, um conjunto dos números inteiros, ele pode ser particionável em dois, em primos e não primos, né? Que a gente acabou de falar. Mas ser não primo significa ele ser composto. O que significa um número ser composto? Significa ele ser escrito como uma multiplicação de dois outros números, tais que ambos esses dois outros números são diferentes de 1. Isso é o que significa um número ser composto. É ele poder ser escrito como um A vezes B, de modo que tanto A quanto B sejam maiores do que 1. Isso é o que define um número composto, ou seja, um número não ser primo. Se o número ele é primo, ele não é composto. Se o número ele é primo, ele só tem como divisores o 1, o menos 1, ele e menos ele. Se o número ele é composto, significa dizer o número não é primo. Como o número aí que você está olhando, ele não é primo, quer dizer que ele tem mais do que 2, ou aliás, mais do que 4 divisores. Ele ter mais do que 4 divisores significa que ele pode ser escrito dessa forma, por quê? N, suponha que esse K, vamos dizer, seja N. Por exemplo, 10. 10 é 2 vezes 5. A gente sabe que ele é composto porque ele pode ser escrito dessa forma. E vai de encontro à definição que a gente tem dele não ser primo, dele ter mais do que 4 divisores. Porque, além do 10, menos 10, 1 e menos 1, tem o 2 que divide o 10, porque 10 sobre 2 é 2 vezes 5 sobre 2, então você corta aqui e fica 5. Então você tem mais de um, você tem um outro divisor aparecendo aí. Além disso, você tem o 5 como divisor, porque você pegando dividido por 5, aqui, ó, corta aqui, fica 2. Então veja que, de fato, o número composto, ele atende essa restrição dele não ser primo, ou seja, dele possuir mais do que 4 divisores. Então, é isso que tem inerente ao número K mais 1, ele não ser primo. É ele poder ser escrito dessa forma, de modo que tanto A quanto B sejam maiores do que 1. E agora, e daí? O que isso tem a ver? Agora sim, como A e B são menores do que K mais 1, né? Concordam que tanto A quanto B são menores do que K mais 1? Porque se o A, por exemplo, for K mais 1, o B necessariamente tem que ser igual a... Se o A fosse igual ao K mais 1... Ó, primeiro, a gente entendeu que o K mais 1 pode ser escrito como um A vezes B. E o que eu estou acabando de escrever é que necessariamente A e B, os dois aqui são menores do que K mais 1. Cada um deles é menor que K mais 1. Ah, entendi. Cada um deles é menor do que K mais 1. Por que cada um deles é menor que K mais 1? Porque eles que compõem o K mais 1. Isso, tudo bem. Mas seria o quê? Caso, não, pensa que não fosse. Pensa que A fosse igual a K mais 1. Não é menor, mas é igual. Se o A fosse K mais 1, então o B necessariamente seria igual a 1.
Mas aí você não pode, porque tanto A quanto B são maiores do que 1, ou seja, não são iguais a 1. Certo? Então, K mais 1, ele é o produto de A por B. Ele é o resultado da multiplicação de A por B. Tanto A quanto B são maiores do que 1. Tanto A quanto B são menores que K mais 1. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque repara que para cada um desses valores, tanto para o A quanto para o B, a hipótese é verdadeira, porque, por hipótese, a propriedade vale para qualquer elemento que você tome, menor ou igual a K, e maior do que 1. Ou seja, do seu primeiro termo, que a saber é a base, então é o 2. Então, do 2 até o K, a propriedade é verdadeira. Esse blá, blá, blá que eu fiz aqui foi só para garantir que tanto o A e o B, os dois, estão nesse intervalo que vão, aqui está K mais 1, ambos estão nesse intervalo aqui, que vão do 2 até o K. A e B necessariamente estão nesse trecho. E, por hipótese de indução, a propriedade que eu quero provar vale para todo mundo que está nesse intervalo aqui. Ou seja, você conseguiu falar que K mais 1 ele é escrito como o produto de dois elementos que estão aqui anteriormente. Tanto A, então, vale a propriedade. Para o A, vale a propriedade. A é primo ou é produto de primos, porque é a hipótese de indução valendo ali. O B também vale a propriedade. O B é primo ou é o produto de primos. Portanto, se o K mais 1 é o produto de A e B, e tanto A quanto B valem a propriedade, também para o K mais 1 vai valer a propriedade, porque ele é o produto de números que valem a propriedade. Então, ele é o produto de termos que são primos ou produtos de primos. E isso acaba o que a gente quer demonstrar aqui. Entenderam? Vejam como eu não resolvi nenhuma conta, não resolvi nada assim de expressões, igualdades, coisas do tipo, mas usei essas ferramentas anteriores aí em relação a essas definições e, inclusive, essa partição que eu fiz do conjunto solução aí dos naturais maiores do que 1, entre primos e compostos. Entendeu? Uhum. Beleza? Então, essa foi uma aula até curta, mas eu acho levei quase o tempo todo, porque realmente é interessante falar com atenção, com cuidado. Professor, Fala. eu entendi a lógica. Só queria saber de onde saiu o K mais 1, que eu fiquei um pouco perdido. Só da parte do K mais 1 que eu me perdi. Nesse exemplo? Porque Ou ali de modo você geral? começa como K sendo primo ou produto de primos. A Nesse hipótese. exemplo, então. Nesse Tá. exemplo, deixa eu ser a base. A base é que ele é divisível por 2, quer dizer, divisível por ele mesmo ou por 1. A base E se ele não é primo, ele é que produto o de primo. primeiro elemento do conjunto que a gente quer tratar, porque olha só, o que a gente quer tratar é que a propriedade vale para todo inteiro maior do que 1. Então, quem é todo inteiro maior do que 1? O primeiro é 2. Necessariamente é todo natural maior do que 1. Ou seja, é todo natural maior ou igual a 2. Uhum. Então, por isso que a base é aqui. É verificar que, de fato, o 2 seja primo ou produto de primos. E aqui, com essa informação aqui sobre os divisores do 2, a gente consegue concluir, então, que o 2 é primo. Aí, você na hipótese, supor é verdadeiro
P de K, que K é primo ou produto de primo. Até aí tudo bem. Até aí K tudo é um bem. número qualquer entre os inteiros. E com isso que está aqui, na hipótese, a gente supõe isso que está escrito, mas também que todo mundo que vai do 2 até o K, a propriedade seja verdadeira. Qualquer elemento que está aqui, a gente também está supondo isso. Lembra do que eu falei no slide anterior sobre indução forte? Uhum. Aqui aparece isso. É que todo mundo que vai do 2 até o K está valendo, tá valendo a propriedade. Ok. E sobre o K mais 1 a gente nada sabe. Isso, K mais 1. Aí, tá. Aí você chega o passo. Vamos mostrar que P de K mais 1, P de K mais 1 é primo. De onde saiu esse K mais 1? Isso que eu não entendi. O K mais 1. O K Isso que mais eu não 1 entendi. é o elemento seguinte. O K mais 1 é o seguinte. Deixa eu voltar aqui para ter mais espaço. Só vou apagar aqui para ter espaço para riscar aqui. Tá? Então, o que a gente quer provar? É algo em relação a todo inteiro maior do que 1. Então, você quer provar que para o 2 isso vale, para o 3 isso vale, para o 4 isso vale, para o 5, certo? Sim. Sim? Então, para o K mais 1, para o K mais 2. Tudo bem que o K mais 1 é o sucessor do K? Ah, entendi. Esse K mais 1 seria a representação da sequência. É, Ah, agora entendi. Agora faz sentido. É porque eu estava bolado. Falei, cara, K mais 1, agora entendi. É que ele vale para toda a sequência até K. até K. Até K. Na hipótese, é até K. Uhum. Esse K é arbitrário, pode ser uma coisa qualquer, mas ainda assim, o seguinte dele você não sabe se vale ou não vale. Sim. Por isso precisa disso aqui. Ah, entendi. Tá? Agora faz sentido. É igual ao exemplo anterior. Nisso é a mesma coisa do exemplo anterior. O exemplo anterior, o que a gente queria aqui, deixa eu apagar para ter um pouquinho mais de espaço. O que a gente queria aqui nesse exemplo anterior é provar que para o 1 valia, para o 2 valia, para o 3, para todo mundo. Agora, o que significa, por exemplo, valer para o 3? É valer que a soma do 1 até o 3 seja igual a 3 que multiplica 4 sobre 2. É alguma propriedade em relação a esse n igual a 3, que é a soma dos 3 primeiros naturais ser igual a essa expressão em função de 3. Então, em K, a mesma coisa. O que significa isso daqui em K? É que a soma dos K primeiros naturais é igual a essa expressão aritmética aqui. Sim. Hein? Na hora que vem, a gente vai ver vários outros exercícios na lista também, vocês vão ver. Fala. Uma curiosidade aí acho que é para encerrar a aula. O que é primo mais 1? O que é isso na matemática? Ou é A, se não for o 2, ou é o 3. Tá. Essa curiosidade. De novo, a gente não tem uma relação que diga fechadamente qual é a fórmula para isso. Se a gente tivesse uma fórmula que dissesse o que é um primo mais 1, era só subtrair o 1, a gente teria a fórmula para o primo, mas a gente não tem. Boa. Entendeu? Tá legal? Então tá, gente. Obrigado aí por vocês terem vindo. Deixa o seu like, curtam aí, ó, porque o canal meu tá indo de mal a pior, gente. Ninguém mais olha nada. Deixa a sua aula voltar presencial para você ver. Vai piorar mais ainda, né? Não, talvez não, porque a aula não fica gravada, não fica no Drive, não vai ter Drive, o pessoal vai ter que ir pro YouTube. Sei. Realmente. Ah, beleza. Então tá, hoje é quinta, né? Então bom final de semana para vocês.
Eu acho que não tem nenhum avião para hoje. Aliás, vocês têm um avião para entregar amanhã, né? Sim, sim. Legal. Aí, terça-feira, a gente vai ver exercício, tá? Então, venham, por favor, para vocês entenderem bem isso aqui. Não essa parte do porquê, né? Mas o braçal, né? Eu tentei fazer com esses dois exemplos aqui, mas eu quero enriquecer mais vocês aí com isso. Tá legal? Isso que a gente Falou? precisa de exercícios. Tá ok. Vou postar já a lista e já a revisão também. Ou talvez não poste a revisão agora, poste depois, mas a lista eu vou postar já. Tá? Abraço aí. Valeu, professor. Boa noite. Bom final de semana. Igualmente. Valeu, tchau, boa noite. Abraço, tchau.